Saúdo a todos os queridos, com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vocês que nos acompanharão no Instagram, sejam muito bem-vindos. Aos meus alunos queridos da Teológica Batista de Campinas, do primeiro ano do curso de bacharel em Teologia, a nossa matéria Novo Testamento 1, estamos falando sobre os evangelhos. Já passamos pelos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e hoje temos o privilégio de entrarmos no evangelho de João e com esse evangelho encerrarmos a grade prevista para esse curso, para a matéria de Novo Testamento 1. Você é muito bem-vindo a nos acompanhar nessa aula que deve perdurar em torno de 1 hora, e nós vamos caminhar numa introdução no evangelho de João, conhecendo um pouquinho das riquezas desse evangelho, e assim que Deus nos dirija nessa noite, nesse tempo precioso que nós passaremos juntos aqui, falando da palavra santa dele. E eu quero só te fazer uma lembrança. A Bíblia, ela não é um livro propriamente dito. A Bíblia é uma coletânea de livros, pelo menos 66. É um livro fechado, uma coletânea fechada. Desses livros, você sabe, 39 deles estão no Antigo Testamento e 27 deles estão no Novo Testamento. Dentre os livros do Novo Testamento, que é o nosso assunto, eles são divididos em grupos ou subgrupos, de acordo com o estilo literário que esse subgrupo comporta. Por exemplo, o começo da Bíblia, do Novo Testamento, tem evangelhos. Evangelho é um estilo literário, é um tipo de linguagem própria que apresenta a pessoa de Jesus, os seus feitos, o seu período aqui na Terra, como que ele nasceu, cresceu, se desenvolveu, o seu ministério de 3 anos e quase 3 anos e meio com os seus 12 apóstolos. Os evangelhos tem esse papel de mostrar a pessoa de Jesus, mas não uma biografia, não meramente um livro histórico, narrativo, não é isso. A proposta é apresentar Jesus em todas as suas facetas divinas, para que as pessoas cresçam que ele é Deus, que ele salva e que ele veio para remir a humanidade. E nisso, 3 dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm a mesma abordagem, porém, escrito por pessoas diferentes para públicos diferentes. Mateus, ele é judeu e ele escreve para os judeus. Então ele apresenta Jesus, um judeu, para os judeus como sendo o rei prometido lá no Antigo Testamento, o cumprimento das profecias. Já o Evangelho de Marcos, esse foi produzido por João Marcos, porém o autor intelectual é Pedro, que estava lá em Roma palestrando no pretório romano. E o público-alvo dele são os romanos, os gentios, os militares. Mas Pedro apresenta Jesus àquele povo, dizendo para eles que Jesus é o maior líder que já existiu. E qual o estilo de liderança de Jesus? Ele liderou servindo, porque a proposta de Jesus era servir e proteger, mesmo com o sacrifício da própria vida. Está lá em Marcos 10, 45, que inclusive é o lema das tropas militares mundo afora, até hoje utilizado. Lucas, por outro lado, o médico amado, ele era grego, de formação grega, filosófica, e ele escreve o Evangelho de Lucas com base em relatos históricos que ele obtém das pessoas. Então, de maneira ordenada, organizada, ele apresenta Jesus como o homem perfeito. Por isso, ele começa com uma genealogia, mostrando que Jesus é homem na mais pura acepção da palavra. Ele é homem desde o nascimento, com as suas emoções, com as suas capacidades, até o momento de sua morte aqui, enquanto estava conosco na terra. E assim, fecha-se o ciclo dos 3 evangelhos sinóticos. Passa-se pelo menos 30 a 40 anos. Aí João, que já está bem idoso, João, um dos apóstolos de Jesus, João está muito idoso, estima-se que ele tinha entre 90 e 100 anos, talvez 95, quando ele produziu o evangelho que leva o seu nome, também as 3 cartas que levam o seu nome lá no finalzinho do Novo Testamento, e também o Apocalipse como sendo o último escrito produzido por João. E eu queria que você entendesse isso.
Quando João escreveu o evangelho que nós vamos olhar a partir de agora, eu quero que você entenda o que estava acontecendo, qual era o contexto que eles experimentavam naquela época. Quando ele produz esse evangelho, já haviam passado pelo menos 3 gerações depois da morte de Jesus. 3 gerações de pessoas, considerando uma geração em torno de 20 anos cada uma, haviam se passado. Quando João produz essa carta, ele já tinha amplo conhecimento dos outros evangelhos, até porque o último dos evangelhos foi produzido antes do ano 70 depois de Cristo. Então João tinha conhecimento, a igreja estava bem estruturada, a igreja era fundamentada, alicerçada no ensino dos apóstolos, e ela já existia e existia bem amplo naquela região. E aí é que surge o problema. Às vezes dá a impressão em nós, estou sendo aqui, dando a minha posição bem pessoal, a impressão que dá é que João ele não queria escrever um evangelho. A impressão que dá é que João estava terminando o seu ministério, terminando a sua vida em avançada idade, mas algo lhe despertou o interesse de escrever esse evangelho, as cartas e, lógico, o Apocalipse, tudo inspirado por Deus. E o que foi? João, ao perceber que dentro da igreja, não fora, dentro da igreja, começaram a surgir pensamentos heréticos. O que é heresia? É pegar um texto, uma ideia, divorciada do contexto. Isso é heresia. Texto fora de contexto, heresia. Texto dentro do seu contexto, aí você pode falar em uma doutrina. E João percebeu que havia uns ensinos muito malucos acontecendo dentro da igreja. Olha só, 3 grandes grupos humanos dominavam o período antigo da igreja primitiva. Ou você era romano, de linha gentílica, porém militarizada, e o romano, religiosamente falando, ele tinha liberdade de culto como ele quisesse. E os romanos incorporaram todo o panteão dos gregos, só trocaram os nomes. Então, ser romano era sinal de ser idólatra. Os romanos tinham muitos ídolos e faziam questão disso. Era um público dominante naquele período. Um segundo público muito forte e dominante eram os próprios gregos. E o grego tem uma característica: sua inteligência, perspicácia, mas acima de tudo, sua filosofia. Os gregos eram altamente filosóficos e tinham problemas com essa situação de ressurreição, de nova vida, de corpo e espírito. Para eles, essas duas coisas não combinavam muito bem, porque corpo era mal, então o corpo tinha que servir aos prazeres, até porque a vida era curta, e o espírito sim era bom, então as duas coisas não se combinavam, como se o corpo fosse uma prisão da alma. Os gregos pensavam assim e era um público muito dominante naquele período, além dos próprios romanos. E o terceiro e mais importante, se podemos dizer assim, era o público judaico. Os judeus não tinham a linha pagã, não tinham o culto idólatra, não tinham também filosofias e esse pensamento de corpo e de alma como tinham os gregos, mas, por sua vez, os judeus eram extremamente legalistas, muito legalistas. Tanto que Jesus, em seus discursos, enquanto no seu ministério humano, ele bate muito de frente com esse comportamento dos judeus, dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei. Ele vai ter grandes debates com essas pessoas por causa disso. E olha que coisa mais estranha. Você tem judeus legalistas, você tem os gregos que eram filosóficos, e você tem também os romanos que eram idólatras, que tinham toda a sua cultura gentílica. Juntou tudo isso dentro da igreja, mas outras nações em volta, menores, que também tinham influência. E aí a religião virou uma verdadeira salada. O cristianismo passou a enfrentar todo tipo de crença que nada tem de cristão nelas. Eles começaram a misturar legalismo com filosofia, com idolatria, com vários ídolos. Eles começaram a fazer uma mistura tão grande que nem eles entendiam o que era aquilo. E diziam que para entender aquilo tudo, tinha que ter um conhecimento elevado. Aí, ó, conhecimento, do grego gnose. Então, eles começam a efervescer na igreja um movimento chamado de gnosticismo.
Ele não tem esse nome no primeiro século, mas no segundo século, esse movimento ele vai ser sistematizado, ele passa a existir no papel. E aí sim você tem o nascimento do gnosticismo. Muita gente pensou que o gnosticismo morreu com o tempo, com os séculos. Ledo engano. O gnosticismo nunca morreu. Ele foi trocando de roupa, foi trocando de nome. O nome mais recente que você vai lembrar é a Nova Era. Nova Era nada mais é do que movimento gnóstico. Mistura de elementos judaicos com elementos filosóficos, com elementos ligados aí a cristais, a natureza, todo esse tipo de situação envolvido também com análise de cosmo, de planeta, tudo isso, de horóscopo, uma mistura dentro da própria igreja. E hoje, mais recentemente, a gente pode até dizer que esse movimento recebe o nome de pós-modernidade, ou até está trocando de nome já também, que é o quê? Uma baita de uma mistura dentro do cristianismo. Já percebeu que a moda é ser cristão? Naquele tempo não era diferente. A igreja experimenta essa mistura. E João, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele vem e produz esse evangelho para apresentar às pessoas Jesus Cristo como verdadeiramente ele é. Vou contar um pouquinho disso para você, à medida que a gente andar no Evangelho de João, e você vai compreender onde nós queremos chegar. Primeiro, vamos definir quem é João, ou melhor, quem foi João. João foi apóstolo de Jesus. Jesus teve 12 apóstolos. Quando Judas Iscariotes cometeu suicídio por ter traído Jesus, os apóstolos escolheram Matias para substituí-lo, e logo depois, alguns anos à frente, Jesus convoca Saulo de Tarso para se transformar também em apóstolo. Então nós temos aí, na história mesmo, 14 apóstolos. E ministério apostólico, nós cremos, nós de teologia reformada, encerrou-se em Paulo. Depois de Paulo, não existe mais ministério apostólico, no sentido de homens escolhidos direta e pessoalmente por Jesus para andarem com ele e para levarem a mensagem do evangelho naquele período. Sobre essa ótica, não temos mais apóstolos. Se você quer se aprofundar, pastor Augusto Nicodemos tem uma obra fantástica aí, que tem esse nome inclusive, e vale a pena para você depois conhecer um pouquinho mais. Ele era judeu. Isso faz diferença. João veio do judaísmo, profundo conhecedor das tradições judaicas, só que João nunca se especializou no judaísmo, ele não era um rabino. Por conta disso, ele era chamado pelos outros que eram rabinos, escribas, fariseus, pessoas de mais cultura judaica, como uma pessoa inculta. Então, João era tido como inculto não porque era analfabeto, não porque não conhecia as escrituras ou a escrita, a língua e a cultura da época. Mas ele é chamado assim porque João ele não era um rabino por formação. E por que ele não era rabino? Porque João era pescador. Hoje, quando a gente pensa no pescador, pensamos em alguém que tem a pele toda queimada do sol, roupas bastante surradas pelo dia a dia, pessoas que são descabeladas, que não têm um cuidado com a aparência, pessoas que pescam para se alimentar, basicamente não têm um conforto na vida. Então a gente olha hoje um pescador e tem uma visão de um homem muito simples. Ledo e engano quando se trata de João. João, ele era pescador, mas não um simples pescador. João e a sua família eram proprietários, praticamente, de uma empresa de pesca. Eles tinham barcos, eles tinham funcionários e eles tinham sócios. Por exemplo, o maior sócio de João é apóstolo Pedro. Eles trabalhavam juntos, eles eram sócios, e o exemplo, quando Jesus o chama para ser apóstolo, você vai ver que eles estavam trabalhando, consertando as redes junto com seu pai Zebedeu e também com os funcionários ajudando naquele trabalho. É só você voltar no tempo e imaginar que a pesca, o peixe, era um alimento básico naquele período histórico, 2000 anos passados. Então, quem trabalhava na pesca tinha uma boa condição social para aquele período. Esse foi João. Mas eu vou acrescentar um pouco mais de informação. João, o nome significa amado por Jeová, ou aquele a quem Jesus ama ou amava.
Esse é o significado do nome dele. Muito belo, um nome muito significativo, e no período bíblico, os pais colocavam o nome nos filhos, espelhando o caráter dos filhos, o que os pais esperam que os filhos sejam com relação à sua vida de devoção a Deus. Naquele tempo era assim, não hoje que se coloca o nome de acordo com o artista mais famoso, com a novela mais famosa que está acontecendo. João, o nome dele significa aquele a quem Jesus amava. E em vários textos do Evangelho, por exemplo, em João 13, 23, João 19, 26, João 20, versículo 2, 21, versículo 7, 21, 20 e 21, 22, João, ele se refere a si próprio por aquele a quem Jesus amava. João, em momento nenhum no Evangelho, ele cita o próprio nome. Quando ele fala de si, ele diz o que o nome dele significa. Para muitos, pode ser um ato de orgulho, ele querendo parecer muito próximo, muito querido por Jesus. Para outros, como eu acredito, um ato de extrema humildade e humanidade dele, reconhecendo que não era ele o importante, mas importante era Jesus que o amava, Jesus que o salvou, que o capacitou, que o chamou para o ministério. Quando João, no Evangelho, ele usa o nome João, ele está falando de outro João, que é o João Batista, que vai reinar aqui no comecinho do Evangelho, vai aparecer várias vezes, inclusive no próprio capítulo 1, no versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Esse João Batista. Então, para que não fique dúvidas, meus alunos queridos de teologia, sempre que João fala de João, ele não está falando de si, mas de João Batista. Quando ele fala de si, ele usa o termo aquele a quem Jesus amava. Guarde essa informação. Uma outra informação que eu creio muito preciosa para a gente poder navegar por esse evangelho. João, ele era filho de Zebedeu e Salomé. Informação muito importante. Por quê? Era das famílias mais prósperas e ricas daquele período. Zebedeu e Salomé tinham uma excelente condição financeira. O irmão de João era Tiago. Tiago era o irmão mais velho dele, que também foi apóstolo de Jesus e vai ser morto, o primeiro apóstolo a morrer pelas mãos dos inimigos, lá em Atos capítulo 12. Então, Zebedeu, Salomé, João e Tiago era uma família muito próspera, muito unida dentro da atividade de pesca. É importante essa informação demais para o nosso entendimento que vamos caminhar a partir de agora. Olha só, Salomé, muito provavelmente na história da igreja, ela era irmã de Maria. Maria, que eu estou dizendo, Maria, a mãe biológica de Jesus. Salomé era irmã de Maria. Por ser irmã de Maria, é óbvio que ela era próxima. E por ser irmã, João e Tiago, eles eram primos de Jesus. Isso significa que eles cresceram juntos, brincaram juntos, eles se conheciam, as mães conversavam. Maria contava para Salomé como que foi a conversa dela com o anjo Gabriel, como que foi o chamado dela para ser a mãe do Messias. As famílias naquele tempo, as cidades eram menores, elas andavam juntas. Estima-se que Nazaré, onde Jesus foi criado, ali na região da Galileia, era uma cidade de no máximo 300 habitantes. Eram cidades muito pequenas e as famílias viviam juntas, coladinhas umas às outras. E essa informação é muito importante, porque quando a gente lê a palavra de Deus e vê Jesus chamando os seus apóstolos, a gente tem a impressão que a coisa ali é meio etérea, a coisa ali é meio transcendente, ou uma varinha de condão, ele chama a pessoa, responde na hora e vai, tão automático, como se estivesse dominada. E não é assim. São pessoas reais, gente, humanos, como qualquer um de nós. E para Jesus chamar algum deles, e eles largarem tudo e seguirem a Jesus, é porque já tinham um relacionamento com ele, já conversavam com ele, já andavam com ele durante a sua infância e o seu crescimento. Eles esperavam o Messias e criam que o Messias fosse o próprio Jesus naquela condição que eles estavam ali esperando. E Salomé, uma mulher próspera. Quando os dois filhos começam a seguir Jesus como apóstolos dele, sabe o que Salomé faz? Ela deixa tudo e passa a seguir também a Jesus. Se você acompanhou a aula em Lucas, você vai lembrar
quando eu comentei, Salomé era a principal mantenedora financeira do ministério de Jesus. Ela e outras mulheres, como Maria Madalena, davam de suas posses e elas trabalhavam no custeio, no sustento e no cuidado de Jesus e os seus apóstolos durante pouco mais de 3 anos, enquanto ele ia da Galiléia para Jerusalém, celebrando milagres, ensinando, fazendo discursos. E é muito importante a gente lembrar disso. Textos como Mateus 4:21, Marcos 1:20 ou 3:17 mostram a relação dos apóstolos chamados por Jesus, e lá estão esses 2 homens, conforme nós conhecemos aí no texto bíblico. Jesus, ele chamou pessoas desconhecidas, vamos dizer assim, mas também chamou pessoas do seu círculo familiar, do seu círculo íntimo de amizade. Aliás, um detalhe importante que não pode passar batido. Jesus, ele tinha os 12 apóstolos, mas 3 deles eram muito especiais, muito íntimos, muito próximos. Pessoas em que ele não tinha vergonha de chorar junto, de orar junto e de ter altas conversas em reservado. Sabe quem são? Pedro, o próprio João e o irmão dele, Tiago. Os 3 que eram sócios da pesca. Os 3 que conviviam com Jesus, pois Tiago e João eram seus primos, seus parentes. Olha que interessante. E por conta disso, ele tem esses homens e outros motivos também, claro. Mas ele tem nesses 3 pessoas extremamente próximas de si. Olha outro detalhe interessante quanto à familiaridade, quanto ao parentesco de Jesus e João e Tiago. Esse detalhe vai aparecer em Marcos 3:17. Por quê? Porque os filhos de Zebedeu e Salomé, eles estavam andando com Jesus e resolveram dar uma ousada. Por quê? Como eles tinham amplo conhecimento, eram da família, eles chegaram para Jesus e eles tinham, como todos os outros apóstolos, uma visão ou um entendimento que Jesus seria rei. Mas para eles, rei, não rei eterno, não rei espiritual. Ele seria um rei de trono de ouro, cetro de ouro, coroa de ouro e aquela capa linda vermelha. Eles achavam que seria assim. Todos os apóstolos pensavam que seria assim. Jesus insistiu tanto nele. Gente, meu reino não é desse mundo. O meu reino é eterno. Eu vou preparar lugar. Vocês irão comigo para a eternidade. Mas eles achavam que era um reino humano. Prova disso, que enquanto andavam, os irmãos viraram para Jesus, e chegaram a pedir para assentar com ele uma direita e uma esquerda. Ele chegou a dizer, vocês não sabem o que pedem. Mas num outro momento que Marcos 3:17 mostra, eles passam por uma cidade e a cidade rejeita Jesus. Eles ficaram indignados com aquela rejeição. Como pode rejeitarem o nosso primo que está vindo aqui com a mensagem de amor, mensagem de salvação, e ao perceberem que aquele povo rejeitou Jesus, eles ficam irritadíssimos e viram para Jesus como que querendo quebrar um galho dele e dizem, se o Senhor quiser, nós clamamos a Deus e fogo do céu cai sobre essa cidade e todos eles serão completamente destruídos. Olha o pensamento deles. Não aceitou nossa mensagem, a gente pede, Deus destrói, pronto, acabou. Seria fácil se fosse assim, Aliás, se fosse assim, nenhum de nós estaria aqui para contar a história. E Jesus, meio que balançando a cabeça, deve ter colocado a mão no queixo, e pensado, esses meus primos, esses meus apóstolos. E ele disse para a senhora, vocês não passam de Boanerges, um apelido simpático, carinhoso, mas provocativo, que significa filhos do trovão. Uma seda, mas de repente explode querendo fazer algo em nome de Deus. Mas não era essa a proposta que Jesus tinha para eles. De jeito nenhum, também não é para nós. Que é destruir aqueles que nos são contrários, aqueles que não aceitam a mensagem verdadeira ou a amizade verdadeira. Para você, aluno de teologia que está acompanhando a gente do primeiro ano, anote, pois é muito importante esse slide que eu vou comentar agora com vocês. O Evangelho de João, ele é belíssimo, pois traz nele o versículo, vou dizer assim, mais importante de toda a Bíblia. Por quê? Porque o versículo de João 3:16 e 17 é o versículo que resume todo o tema central da Bíblia.
é o versículo de ouro da Bíblia, o versículo mais conhecido no mundo inteiro, de criança a idoso. Depois dele vem o Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas esse verso, ele é conhecidíssimo, e você, aluno de teologia, tem que saber, porque essa mensagem resume toda a essência da palavra de Deus. Você já conhece, desde criança você aprendeu. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito ou único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra perecer é a palavra ligada ao peixe podre. Quem já deixou um peixe apodrecer sabe do cheiro e da situação que gera náuseas na pessoa. Uma pessoa que está na perdição é como se ela ficasse apodrecendo como um peixe para sempre. Isso significa perecer. Mas aquele que crê em Jesus como Deus, como Cristo de Deus, ele não perece, mas ele tem a vida eterna. Por quê? Porque Jesus, ele foi enviado ao mundo, cosmos nós vivemos, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Olha que notícia fantástica, você que está acompanhando essa aula. Jesus não julga você. Ele não menospreza você. Jesus não acusa. O papel de acusador é do inimigo das nossas almas, é de Satanás. Jesus, ele é o nosso advogado. E o próprio João vai falar lá na primeira carta dele, no finalzinho da Bíblia, que para a gente não pecar, mas se a gente pecar, temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós, Jesus Cristo, que conhece da nossa necessidade, conhece a nossa capacidade, conhece a nossa estrutura, como diz o Salmo 103, ele sabe que nós somos pó. E ele intercede por nós, ele é o nosso advogado. E é bonito a gente pensar nisso. O enredo por trás de João 3 é uma conversa que aconteceu entre Jesus e um homem. Deixa eu fazer mais uma pausa aqui. A diferença, queridos alunos, a diferença de Evangelho de João para evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, importante você saber disso, que em João, as conversas e o ministério de Jesus é tete a tete, é um para um. É Jesus conversando com uma pessoa, com um indivíduo. Nos evangelhos sinóticos, Jesus conversa com multidões. Ele está sempre envolvido com multidões. Essa é a primeira grande diferença, fica atento. Segunda diferença, o ministério de Jesus nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele se concentra na Galileia, lá no alto do mapa da Palestina, na Galileia. Ele só vem para Jerusalém para entrar triunfalmente, depois ser preso, colhado e morto e ressuscitar. O ministério dele é lá. Em João, o ministério de Jesus é em Jerusalém e não na Galileia. Outra diferença muito importante para que você tenha notado aí nos seus apontamentos. Isso vai ser bastante significativo logo mais. E Jesus, ele está conversando com Nicodemos. Uma conversa individual. Nicodemos é um homem sábio, doutor da lei e muito influente, membro do Sinédrio. O Sinédrio, na época, só 72 homens tinham esse privilégio. E ele queria falar com Jesus porque ele sabia as Escrituras e ele estava balançando entre crer se Jesus era ou não o Messias esperado. E o que ele faz? Ele marca uma reunião às ocultas, escondido, para que ninguém visse a conversa dele com Jesus. Jesus recebe esse homem e na conversa dos dois, Nicodemos não sabe que tem que nascer de novo. E o nascer de novo é deixar a vida velha e começar uma vida completamente nova, uma nova existência. É a mesma pessoa, é o mesmo corpo, mas por dentro é um outro ser que habita ali. Nicodemos entra em parafuso nessa conversa. Jesus diz, Nicodemos, importa nascer de novo. E ele fala, não posso voltar à barriga da minha mãe. Por quê? Porque tudo que um judeu entendia do nascer de novo, que era mudar de atitude, Nicodemos já tinha passado. Um judeu dizia que você, quando se casava, você nascia de novo. Por quê? A vida de solteiro morria, você era uma outra pessoa. Quando você era um rabino, você também nascia de novo. Quando você entrava num curso lá dentre os judeus ali para ser rabino, você nascia de novo. Nicodemos falou, tudo isso eu já fiz.
Só me falta voltar à barriga da minha mãe. Como se, ele não entendeu o que estava explicando. E Jesus fala, não, o mais importante é nascer da água, nascer da sua mãe, mas nascer do Espírito. Faltava isso para Nicodemos. E aí, ele chega no versículo 16 e 17, nós temos então o versículo chave da Bíblia, o versículo chave de toda a mensagem central da Bíblia nos seus 66 livros. Mas também um versículo fundamental em João, João 14, versículo 6. Muito conhecido. Hoje, por conta do meio político, a gente ouve muito um bordão, que é um versículo em João, que é: conhecereis a verdade vos libertará. Belíssimo versículo, mas o versículo-chave é 14,6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os apóstolos, os 12, eles falam: Jesus, mostra-nos o caminho que a gente segue. E ele vira para ele e diz: eu sou, gente, estão me vendo? Olha, esse eu sou é o mesmo lá de Moisés na sarça ardente do Antigo Testamento. Lembra? Quando Moisés falou assim: a quem eu direi ao faraó que me enviou? E Deus diz a ele: não tem um nome, Moisés. Diga que eu sou te enviou. Eu sou quer dizer, o caráter de Deus é completo, pré-existente. Deus não foi criado, ele é criador. Deus não depende da humanidade. Então ele diz: diga que eu sou, ou eu me basto. Diga para Faraó isso. E quando Jesus diz eu sou, sabe o que ele está dizendo? Yahvé. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou Deus. Essa é a mensagem central do Evangelho de João. João, ele não quer apresentar Jesus como homem perfeito. Lucas já fez isso. Ele não quer apresentar como servo perfeito, líder perfeito. Marcos já fez isso. Ele não quer apresentar Jesus como o rei esperado. Mateus já fez isso. Ele quer apresentar Jesus como Deus. Para João, Jesus é Deus. E João escreve essa carta para todo o público da igreja primitiva, para afirmar isso e dizer para eles: não caiam no conto do vigário, não caiam na conversa dos hereges, não caiam na conversa dos judeus, dos gregos, dos romanos, dos gnósticos, não caiam nessa conversa. Jesus basta, Jesus é Deus. Você não precisa de Jesus e guardar um dia santo. Não precisa de Jesus e dar dinheiro para a sua salvação ser garantida. Não precisa de Jesus e comer ou deixar de comer certos tipos de alimentos. Jesus basta. Jesus é Deus. Essa é a mensagem que João quer cravar àquele povo. Você não precisa colocar cristais dentro da sua casa ou sal grosso atrás de porta ou de cozinha para trazer boa sorte. Não precisa colocar moeda da sorte na carteira, cueca da sorte, roupa branca para atravessar o ano novo. Você não precisa disso. Jesus basta. Ele é Deus e Deus ele não admite essas práticas que são práticas pagãs, práticas gnósticas. Não precisa pendurar uma vassoura atrás da porta, colocar uma semente disso, daquilo, para trazer prosperidade financeira na sua carteira. Não. Em Jesus, tudo basta. Ele é suficiente. João quer mostrar isso. Ele quer cravar essa verdade nos corações das pessoas daquele tempo que estavam tão embrutecidos por conta dos falsos ensinos que eles tinham em meio a eles. João, ele quer mostrar que Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, artigo definido. Ele não é um caminho, ele é o caminho. É mentira que todos os caminhos levam ao céu, isso não existe. No Japão diziam que todos os caminhos levavam ao pico do Monte Fuji. Geograficamente é verdade. Agora, teologicamente, não são todos os caminhos que levam para Deus, é só um. É só Jesus. Legalismo, caridade, fazer determinadas práticas não é isso, mas a aceitação de que ele é Deus. É incrível como tem gente que já conhece o caminho, mas prefere continuar perdido. Sabe que o caminho é um só. Sabe que a porta é uma só, como diz o antigo corinho infantil. A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você onde está. A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro e você onde está. O caminho é um. Tem gente que já conhece, já ouviu, já cantou, já foi evangelizado, mas ainda permanece perdido
optando por outros caminhos que não são o caminho que salva, o caminho que transforma a vida de uma pessoa. E João, ele tem essa preocupação, e ele vai mostrar isso de maneira muito linda dentro do seu evangelho, e nós vamos comentar vários versículos, tá? Vocês me permitam, na semana que vem, na segunda parte de João, possivelmente nós vamos ficar 3 aulas falando aqui do Evangelho de João, para assim a gente encerrar todo esse conteúdo de Novo Testamento 1. E você é mais do que nunca convidado para acompanhar toda a sequência. Hoje eu quero me debruçar bastante na biografia, na história por trás de João, do quanto João foi significativo, para que você entenda e que você ame esse evangelho de uma forma muito particular na sua vida. João é fantástico. João é um caráter único. Te lembro mais uma vez, o autor, João, ele tinha por volta de 95 anos quando ele escreveu esse evangelho. João já não andava mais. João estava extremamente idoso, próximo de encerrar seus dias na face da terra. João ainda era pastor da igreja de Éfeso, a mesma igreja que Paulo foi pastor, a mesma igreja que Apolo, que Timóteo foram pastores. Ele foi pastor por muitos anos, e ele foi pastor em Éfeso e abriu outras igrejas em volta de Éfeso. Éfeso é a atual Turquia hoje. E em volta da Turquia, de Éfeso, ele abriu outras igrejas. Quer saber quais são? É só ler Apocalipse 2 e 3. São aquelas 7 igrejas que estão narradas ali, todas em volta da Turquia, da qual Éfeso era a sede, porque Éfeso era uma cidade portuária, entrada comercial para a Ásia Menor daquele período. E João, ele escreveu muito velhinho, muito idoso. E a história de João, eu vou aprofundar um pouquinho na nossa segunda aula semana que vem, na terça-feira, no mesmo horário, você é o nosso convidado. Conta-se a história que João, ele foi testemunha ocular. Ele mesmo fala, se você olhar na primeira carta, não no Evangelho, primeira carta de João, eu acho ela bem propícia para fazer essa leitura com você agora. Primeira de João, lá no capítulo 1 dessa carta, versículo 1, ele fala exatamente isso que eu quero ler com você aqui. Ele diz assim, ó, a respeito da sua relação com Jesus. O que era desde o princípio, o Gênesis, o que ouvimos, olha o detalhe, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e o que entra pelos olhos não pode mais ser desvisto. Entrou pelos olhos, cravou na alma. E ele diz, o que vimos, o que ouvimos, o que contemplamos. Contemplação é parar, colocar a mão no queixo, não falar nada, e simplesmente contemplar, olhar, admirar. Quando você para contemplar uma lua muito bonita, uma montanha muito bonita, um animal muito bonito, uma família, uma pessoa, contemplação. E João diz, eu contemplei, eu estou falando com vocês do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu contemplei, fiquei admirado. E ele completa, e que as nossas mãos apalparam. João tocava em Jesus. João era extremamente carinhoso, por isso a palavra-chave em João é amor. Você quer saber o que é amor? Não vá à poesia. Você quer saber o que é amor? Não vá à música, não vá às artes. A definição de amor não está no dicionário, ela está no Calvário. A definição de amor ela é bíblica, ela está em 1 de João 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A definição de amor é Deus. Você só pode dizer que você ama se você tem amor a Deus. E é tanto amor que você tem a Deus que você pode retribuir ele às pessoas que estão à sua volta. Então João, idoso, cheio de pelanca, não andando mais, ele escreve esse evangelho dizendo assim, o que eu vou escrever para vocês aqui nesses próximos 22 capítulos, o que eu vou te contar aqui, eu vi, ouvi, contemplei e eu toquei com as minhas mãos, eu sei do que eu estou falando. E esse que eu vou falar para vocês, ele é Deus, que coisa fantástica. Conta essa história, eu vou completar semana que vem, que João ele ia para a igreja de Éfeso, já bem velhinho, e ele era levado pelos seus discípulos, ele tinha discípulo que caminhava com ele, e ele era levado
por Policarpo, era o principal dos apóstolos, discípulos que João tinha. Policarpo, que depois foi bispo de Esmirna, e outros que levavam ele para a igreja, colocavam ele na frente, ele pregava a mensagem, depois eles pegavam João e levavam de volta. E a história da igreja, o próprio Policarpo, que é um dos pais apostólicos, Policarpo ele conta que João ficou muito velhinho, tinha que ir para a igreja. Chegou um ponto que as pregações de João eram muito repetitivas. Ele falava a mesma coisa, as pessoas se cansavam de ouvir ele ficar repetindo, que é uma característica da senilidade, de ficar idoso. Começa a repetir as mesmas coisas. E ele ia lá e repetia. Chegou um ponto que a mensagem de João ficou tão curtinha que ele só falava assim: irmãos, amai-vos uns aos outros. Irmãos, amai-vos uns aos outros. Parecia uma vitrola girando, um disco furado. Ele só falava isso. Até que o Policarpo e os seus discípulos, ouvindo as pessoas reclamarem, chegaram em João e tiravam ele do púlpito, porque ele ficava muito repetitivo. E um dia eles chegaram para ele, levando ele de volta para casa, e perguntaram: mestre João, por que o senhor fica dizendo a mesma coisa o tempo todo? E a resposta de João, nossa gente, eles escrevem isso como biografia dele na história da igreja, é fantástica. Ele diz assim: eu só digo isso, amai-vos uns aos outros, primeiro, porque é mandamento do Senhor. Toda a Bíblia se resume num mandamento. Os judeus acharam 613 mandamentos. Deus estipulou 10 mandamentos. Jesus resumiu em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E João disse: eu digo para vocês amarem uns aos outros porque é mandamento do Senhor. E ele completa: e ademais, se só isso vocês fizerem, vocês fizeram o suficiente. A mensagem de Cristo ela se resume em amar ao próximo, porque quem ama o próximo, ama a Deus. Esse é o significado da cruz. Amar a Deus vertical. E a prova que se ama a Deus, você ama o próximo horizontal. Por isso temos os mandamentos, 4 mandamentos verticais, que falam de adoração a Deus. Não ter outros deuses diante de mim, ter o dia santo, não idolatrar. E 6 mandamentos horizontais, mandamentos de pessoas para pessoas. Está lá em Êxodo 20, de maneira muito própria isso. E João, em todo o escrito no Evangelho, ele evidencia um conhecimento muito grande dos costumes judaicos e também da geografia da Palestina. Como ele é idoso, ele conta detalhes que os outros evangelistas deixaram passar meio que batido. Olha o primeiro detalhe, em João 18, versículo 1 e 2. Deixe-me antecipar para vocês o que ele fala nesse versículo. 18, 1 e 2. Tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron. Olha os detalhes. Para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e entrou ali com eles. Olha a riqueza de detalhes. Ele conta que Jesus, na noite que foi traído e preso, ele atravessa um ribeirinho, que fica no lugar aqui no Vale de Cedron, e ele passa no meio de um jardim, quase dá para a gente tocar com as mãos. Sentir água fria nos pés e tocando com as mãos a vegetação e as plantas que ali estão. E ali Jesus foi para orar, para se despedir dos seus apóstolos e para dali algum tempo ser preso, levado, torturado e morto, como conhecemos da história. O costume judaico é muito importante e você saber que isso existiu. E vou te dar um outro detalhe. Lembra que eu disse no começo da nossa aula que João era próspero, era rico? Ele era filho de Zebedeu e Salomé, que é a irmã de Maria. João também era irmão de Tiago e sócio de Pedro na indústria pesqueira. Ele tinha dinheiro. Naquele tempo, você comprava ascensão social com dinheiro. Tinha ascensão naquele tempo, né? Hoje não mudou nada. Mas João, ele tinha acesso livre entre os soldados, acesso livre à casa do sumo sacerdote Caifás. Por quê? Porque ele era conhecido, porque ele tinha dinheiro. Olha o detalhe que eu vou te trazer agora, eu queria que você guardasse isso no seu coração. Quando Jesus foi preso, todos os apóstolos fugiram. Todos. Por quê? Prende-se o pastor, fere o pastor, as ovelhas se dispersam. Cristo diz que isso ia acontecer. Todos eles fugiram. Todos, vírgula. João não. Por que João não fugiu? Porque João não tinha medo. João era conhecido, ele era influente.
Jesus é levado à casa do sumo sacerdote. Todos os apóstolos se esconderam. João não. João, ele vai atrás, acompanhando o cortejo enquanto levam Jesus preso. Pedro, percebendo que João está indo, e Pedro também era tão próximo, ele vai atrás, mas a uma certa distância, porque ele não tem coragem de se aproximar. Ele não era bem quisto como João era. Quando chega na casa do sumo sacerdote, eles entram com Jesus preso, e João entra junto. E a história, a Bíblia conta que Pedro também chegou e tentou entrar, mas ele foi barrado pelos soldados. João intercede por Pedro, e Pedro consegue entrar também. Pedro vai acompanhar o julgamento de Jesus à distância. Vai negar Jesus 3 vezes, antes que o galo cante 2. Você conhece da história. E vai sair dali chorando amargamente. Mas João fica o tempo inteiro ao lado de Jesus. Amanhece, Jesus é entregue para ser torturado. João acompanha. Jesus carrega o patíbulo, pesava 40 quilos, a parte horizontal da cruz nas costas. Entre tombos, ele vai tomando chutes e sofrendo violências. João vai junto. Quando Jesus é crucificado, João está junto. Só tem ali soldados e as mulheres lamentando. Os discípulos todos fugiram, mas João estava ali ao pé da cruz, olhando para Jesus e vendo. João, ele vai trazer para nós detalhes, gente, que só ele viu. João foi o único que leu a placa enquanto eles escreviam e colocaram sobre a cabeça de Jesus, nos 3 idiomas conhecidos, o aramaico, o grego e também o latim. E ele vai dizer que escreveram lá em cima, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele leu, ele viu. João é o único a dizer quais foram as últimas palavras de Jesus na face da terra antes de morrer e depois ressuscitar. Ele disse que Jesus virou para ele e falou, filho, eis aí a tua mãe, no caso Maria, que estava do lado dele, e virou para Maria, Maria, mulher, eis aí o teu filho, cuidem um do outro. Que coisa linda. João estava ali, ele leu o que estava escrito no julgamento, na placa, ele viu e conversou com Jesus, e João relata mais 2 coisas, só ele viu, só ele, porque ele estava lá. A primeira delas que ele viu, a última palavra de Jesus agora que ele disse, tetelestai, no grego significa está consumado. Pronto, de uma vez por todas. O inferno foi vencido, a morte foi tragada de uma vez por todas, e na morte de Jesus na cruz ele matou a morte, que não mais tem poder sobre os filhos dele na humanidade. Que fantástico, só João viu isso. Depois que Jesus morre, entre choros, ele está ali amparando Maria, uma mãe enlutada, uma mãe que está vendo o filho ser morto, torturado. Ele abraça Maria, ele cuida de Maria do lado dele, que o filme do Mel Gibson, o filme que fala da paixão, retratou de maneira tão linda, tão própria. João está ali, e depois que termina que Jesus morre, ele diz o tetelestai, e ele se entrega. João, só ele relata um soldado que veio do lado de Jesus e furou o lado esquerdo dele com a lança para provar que ele estava morto. E ele conta que ao furar saiu sangue e água. É um efeito biológico que na medicina é super conhecido por conta dos traumas. Acumula-se água no interior, furou no tórax, essa água saiu junto com sangue. João viu isso. E eu vou dizer mais, gente. A história da igreja mostra que João sai dali e ele vai cuidar de Maria. Maria passa a receber visitas e muitas visitas, uma verdadeira peregrinação atrás de Maria. As pessoas dizem, a história da igreja, que as pessoas queriam chegar em Maria para tocar nos seios de Maria, porque diziam que os seios de Maria eram milagrosos. Falavam assim, queremos tocar nos seios daquela que amamentou o Salvador. Porque as pessoas viram Jesus morrer, ressuscitar e subir aos céus. Chegou ao ponto que João teve que pegar Maria às escondidas e fugir com ela para a região de Éfeso, onde Maria viveu e terminou seus últimos dias. Onde Maria ali encerrou a sua existência na terra, super bem cuidada por João. Porque se tem uma coisa que João tinha para dar e vender, era amor. João, que significa amado por Jeová, era um homem de uma riqueza de coração muito grande. E ele vai desempenhar esse ministério, ele cuida de Maria. E ele não sai daquela região até envelhecer, até terminar seus dias na face da terra. Ele escreve
todo o evangelho em grego, porque o grego era a língua totalmente usada na época, especialmente em Éfeso, que era uma cidade portuária, e o melhor grego do Novo Testamento está em João. Quem estuda o grego ama estudar João, porque é o grego mais claro, o grego mais gostoso de ouvir, o grego mais popular, se a gente pode assim dizer, muito bem encaixado as palavras, regadas a amor e carinho. João, por ser idoso, ele vai usar palavras tipo filhinhos, meus amados. Ele vai usar palavras repetidas, só ele faz isso, tipo em verdade te digo. Ele repete. Ele vai usar palavras amorosas o tempo todo nesse evangelho dele, que é tão especial aos nossos corações. E como ele era judeu, várias frases ou expressões hebraicas, elas vão aparecer no evangelho também, e nós veremos ao passear pelas páginas do evangelho de João, que Deus permitindo, semana que vem a gente completa essa biografia de João, fala um pouquinho mais sobre quem é ele, e assim a gente entra no evangelho mesmo, caminhando para o final durante essas 3 semanas aí, querendo Deus, e talvez se esticávamos 4 sem o menor problema, mas eu quero dedicar um bom tempo dentro desse evangelho para que você entenda. Eu costumo chamar o evangelho de João de evangelho massa corrida, como se os 3 primeiros evangelhos fossem a construção de uma casa completa. João vem e dá o acabamento final. Ele passa a massa corrida onde ficam ali os pequenos defeitinhos. João, ele vai completar a beleza da mensagem da cruz, a beleza da mensagem do evangelho que salva, das boas novas que trazem as pessoas de volta ao reino de Deus. E qual é o tema principal em João? Eu comentei lá atrás. Jesus é Deus. Para que não restem dúvidas, Jesus é Deus. Foi enviado dos céus para a humanidade. Não duvidem dessa verdade. Jesus é Deus, é o Filho de Deus. E ele já vai começar, se você tiver com Bíblia na mão e papel para apontamento, lá no capítulo 1, já de cara, ele já defende a mensagem central. Poderia terminar aqui o evangelho dele, no versículo 5, e acabou. Nem precisava. O restante do evangelho é só para confirmar a verdade que ele narra nos primeiros 5 versículos dele. Ele vai dizer, em João capítulo 1, que houve um princípio. O que é o princípio? A gente chama de Gênesis, o Bereshit do hebraico. Então, houve um princípio. Ou seja, alguém criou algo do zero, para começar. Mas no princípio, Jesus ele já existia. Ele era o verbo. O verbo aqui, logos no grego, quer dizer, ele é a palavra, ele é a verdade, ele é a ação. Houve um começo de tudo, mas não um começo de Deus, porque Deus já existia. E Deus é quem é o criador de tudo a partir do zero. A partir do nada, ele criou tudo. Então, no princípio, ele era o logos, a verdade, e o verbo estava com Deus. Mas eu digo mais, e o verbo era Deus, ou seja, Jesus é Deus, de pronto. João já crava isso. Ele é Deus, ele é o Criador, ele estava nos céus com Deus, ele é a ação de Deus na criação de tudo que existe. Olha como ele completa essa ideia. Ele estava no princípio com Deus, no princípio no Gênesis, ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Tudo que foi feito pela ação de Jesus. Ele é o Logos de Deus. Ele é a verdade. Ele é o Verbo. Jesus é Deus. Para João, é simples assim. Não as teorias malucas, legalismos, não os gnósticos, não aquelas mentalidades absurdas que eles tinham. Não, Jesus é Deus. Não aquele panteão idólatra que os romanos traziam, que os gregos traziam. Não, aquilo é falso. Por que é falso? Como você pode crer num Deus que você mesmo constrói? Olha, não tem lógica, gente. Como Isaías vai falar, Isaías 44... Como que você vai adorar um objeto de madeira se você mesmo fez? Você cria um Deus para você submeter a ele. O mesmo madeira que faz o Deus, a madeira que cozinha depois no fogo, que queima. Então ele vai dizer que não tem lógica. Para João,
Jesus é Deus, ele, no versículo 4, a vida estava nele e era a luz dos homens. O luz, ou phos, do grego, é interessante também aqui, porque os gnósticos, eles falavam que o verdadeiro conhecimento é a luz. E essa luz é a luz dessa mistura religiosa, filosófica que eles tinham. Falavam, essa é a luz, ó, só pessoas privilegiadas alcançam esse conhecimento máximo. Vem João e fala, nananina-noca. O conhecimento verdadeiro é Cristo. Ele é a luz e não uma luz que ilumina os homens. E no 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. O mundo estava em trevas, mas a luz de Deus veio e trouxe o conhecimento. A luz de Deus, o phos no grego, a luz que contrabalanceia o gnosticismo, ela veio para iluminar em meio às trevas e apontar o caminho para a eternidade. E qual é esse caminho? Ele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho obrigatório. E João mostra, então, a ênfase na pré-existência de Jesus, mostra que Jesus é Deus. Ali já tem um princípio de trindade bem escancarado, embora não tenha a palavra trindade, você encontra o princípio com as 3 pessoas da deidade ali constando, e nos discursos, ou dos discursos e conversas de Jesus, ele apresenta o que Jesus é, e não o que Jesus fez. Eu vou terminar aqui com mais, talvez, a 4ª informação importantíssima aos nossos alunos aí de teologia. Eu falei várias diferenças entre evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e evangelho de João. Lembra? Em João, ele conversa tete a tete, nos sinóticos, ele conversa com multidão, nos sinóticos, o ministério se concentra na Galileia. No Evangelho de João, ele se concentra em Jerusalém, na Judéia, e olha essa outra diferença, eu queria que você guardasse muito bem essa informação. Em João, ele não está preocupado em retratar o que Jesus fez. Ele retrata quem Jesus é. Os evangelhos sinóticos, eles retratam o que Jesus fez. Por quê? O que Jesus fez prova quem Jesus é. Isso em Mateus, Marcos e Lucas. Em João, Jesus é, pronto e acabou. E eu quero terminar essa aula com você, dizendo, ame Jesus pelo que ele é, não pelo que ele faz. Como diz a música que eu iniciei essa aula, se Deus fizer, ele é Deus. Mas se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, ele continua sendo Deus. Jesus é Deus. Para João, ele é Deus. Para mim, ele é Deus. Para você. Não ame Jesus pelo que ele faz. Ame Jesus pelo que ele é. Jesus não é gôndola de supermercado. Jesus não é o lugar onde eu pego a minha bênção e vou embora e às vezes eu pago por ela. Jesus importa quem ele é. E para João, ele veio para ser o caminho, apontar o caminho e nos levar para a eternidade. E glória a Deus por isso. Termino trazendo um desafio para você que nos acompanha. No meu Facebook, na minha timeline, eu coloquei o link de um filme que está no YouTube, chamado O Evangelho de João. 2 horas de filme. Para mim, o melhor filme feito até hoje a respeito de João e do Evangelho. Está na minha timeline, bem no comecinho dessa aula, o endereço, se você quiser, assista, recomendo, você não vai se arrepender. Aos irmãos do Instagram, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e obrigado por estar conosco. Aos irmãos da nossa live do Facebook, espero vocês semana que vem, na terça-feira, às 20h10, para a nossa sequência da aula no Evangelho de João. E se você puder, quinta-feira, às 19h, vem conosco, teremos nossa aula sobre Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses. Se você procura alegria, venha quinta-feira assistir essa aula
em Filipenses. Se você quer fugir da depressão, da ansiedade, venha assistir essa aula sobre Filipenses. Essa carta da prisão de Paulo é uma aula de ânimo aos nossos corações. Você é meu convidado especial, quinta-feira, às 19 horas. Fiquem todos na paz graciosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por estar conosco, por nos acompanhar e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fiquem na paz e até a próxima, se Deus permitir.